Pessoal, bem-vindo a mais um Botanicamente Falando. Para quem está chegando agora, meu nome é Marcos Alves, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. E o vídeo de hoje, na verdade, é uma miscelânea de diversos vídeos que nós falamos anteriormente. Mas algumas coisas ficaram faltando, algumas coisas não ficaram tão claras. Então, na verdade, a gente de vez em quando faz esse vídeo miscelânea, que é para esclarecer vídeos anteriores que já foram postados. Se você assistiu esses vídeos anteriores, com esse você complementa o que você assistiu. Se você não assistiu, então descomplica, meu bem, e volta lá, assiste, que você vai entender o porquê da gente estar complementando aqui. São vários pequenos detalhes, eu fiz até uma listinha para não me perder. A primeira coisa eu quero falar do vídeo relativo a fibras vegetais. Lembra do vídeo de fibras? E eu falei de vários tipos de fibras naturais. Uma delas é o algodão, que é da família Malvaceae, o gênero Gossypium. Uma coisa importante da gente falar é que aquelas fibras, elas ficam em voltas da semente. São projeções da semente. Na verdade, tecnicamente, obrigado Rosane, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que me alertou que essas fibras, que na verdade a gente usa como fibras, elas são tricomas que estão presos na parede da semente. Então, a parede externa, obviamente. Então, esses tricomas eles estão presos à semente. É isso que faz na natureza a dispersão da semente, ou seja, a semente é levada pelo vento porque esses tricomas, que a gente chama de fibras, que a gente usa como fibras para a produção de tecidos, eles formam como uma massa leve e que carrega a semente para distante da planta-mãe. Isso é o processo de dispersão da semente. Outra coisa que eu queria falar, que é exatamente sobre os rizomas. A gente tem aqui um exemplo para você, o rizoma do gengibre. Repara que o gengibre tem umas marcas aqui, né? Essas linhas, na verdade essas linhas são linhas onde ficam umas escamas. São catafilos. A gente já falou de catafilos antes num outro vídeo. E esses são, quando a gente falou de cebola, e esses aqui são os catafilos que protegem o rizoma. Essa estrutura ela fica nessa posição horizontal, debaixo da terra. E daqui surgem as folhas. Então isso aqui é o que a gente usa na nossa alimentação, que tem um cheiro fabuloso, super nutritivo, e com várias propriedades medicinais. Inclusive, foi recomendado por Dona Rosemary, que é a nossa seguidora. Ela recomendou o chá de gengibre para as cordas vocais, principalmente para quem dá aula como eu, fala pelos cotovelos, passa horas dando aula. O chá de gengibre é ótimo para a garganta. Nesse mesmo vídeo que a gente falou do gengibre, lá no início do nosso canal, a gente também falou da cúrcuma. Eu fiquei devendo para vocês a cúrcuma. A cúrcuma é da mesma família do gengibre, a família Zingiberaceae, uma monocotiledônea. Esse rizoma aqui também fica nessa posição horizontal, debaixo da terra. Aqui saem as folhas da planta. Esse rizoma, ele também é utilizado na alimentação, super rico em nutrientes, que vale a pena utilizar. Nós usamos cúrcuma e gengibre no shot anti-corona que nós fizemos. Eu vou cortar aqui um pedaço da curcuma, ou cúrcuma, depende da região que você está, para mostrar o quanto a cor é intensa. Pode também utilizar como corante, pigmento vegetal. Então, fazendo o corte, repara por dentro como é que tem uma cor amarelada, é amarelo igual a cenoura. Uma coisa interessante na cúrcuma, cheiro delicioso, o cheiro é diferente do cheiro do gengibre, é que ela tem uma oleosidade muito grande. E esse óleo, inclusive, mancha, né? A faca fica suja, tem que lavar bem. E isso é parte desse conjunto de nutrientes importantes na nossa alimentação. Desculpa, é tosse, mas não é corona. É porque, na verdade, me pergunto, pô, mas você fica ofegante quando faz o vídeo? A gente fica super nervoso fazendo esses vídeos. Então eu fico ofegante, porque eu fico nervoso, achando que eu vou esquecer, e obviamente a gente grava isso mais de uma vez. Então hoje eu tô com essa listinha para não esquecer tudo que eu tenho que falar nesse vídeo de miscelânea. Outra coisa que eu queria falar do vídeo das cucurbitáceas, que a gente falou de frutos carnosos. Eu gostaria só de chamar a atenção que entre as plantas, as angiospermas, né, a gente tem frutos que são chamados de carnosos, são os frutos que eles não se abrem na natureza. E os frutos secos, que na maioria das vezes eles se abrem e expõem as sementes. São dois tipos diferentes. Básico, olha o meu dedo como é que ficou sujo de amarelo. Estão vendo aqui? De ter cortado a cúrcuma.
Esses dois tipos de frutos, basicamente, o que a gente usa na alimentação são os frutos carnosos, que um dos nomes dos frutos carnosos a gente chama de bagas. Esses frutos carnosos nós utilizamos mais na alimentação justamente por causa da sua polpa. Em geral, os frutos secos nós não utilizamos na alimentação, nós usamos às vezes as sementes. Quer um exemplo de um fruto seco? É o fruto do feijão. Feijão a gente tira a fava e come a semente, como o amendoim, que são da família leguminosa ou fabácea, que a gente também já fez um vídeo sobre. E por último, uma coisa que eu gostaria de falar é das orquidáceas. Bem, a gente há um tempo atrás fez um vídeo das orquidáceas. Eu não tinha nenhuma orquidácea em flor aqui em casa para fazer o vídeo. Como a gente está meio isolado, não pode sair muito para ficar procurando coisa para mostrar nos vídeos. Tem que fazer com tudo que tem em casa, tipo professor que dá aula prática de acordo com o que ele tem disponível. Então, essa orquídea aqui em casa já está aqui há muito tempo, já floresceu mais de uma vez e para nossa alegria, há alguns dias atrás começou a florescer e já tem 3 flores. Eu trouxe essa orquidácea por várias razões, porque no vídeo da orquidácea a gente não teve como mostrar uma flor de orquidácea. E aqui eu estou mostrando para vocês, e eu gostaria de chamar a atenção, pegar aqui uma faca para ajudar. Eu gostaria de chamar a atenção, não sei se vocês conseguem ver, as orquidáceas elas têm aqui 5 peças. Na verdade, 3 são... 3 mais externas são as sépalas e 2 mais internas é a pétala. Formam um conjunto de pétalas essas 2. E a terceira pétala é justamente essa pétala que é toda estranha e modificada. Em geral tem essa forma que a gente chama de labelo. Então as orquídeas elas têm 3 sépalas e 3 pétalas, por isso que elas são classificadas nas monocotiledôneas. Eu quero aproveitar que eu estou falando de orquídea, mandar um super abraço para um grande amigo meu, ele já sabe o que está falando, que trabalha com propagação vegetativa de orquídeas. A produção de calos, super legal o trabalho dele com os alunos dele. Estou torcendo por ti, te cuida, e o vídeo de hoje de orquídea também é uma homenagem para você, um grande amigo de longa data. E a gente não poderia terminar sem falar que essas famílias todas fazem parte de um complexo, um grupo imenso, que são as angiospermas, que tem diversos representantes com uso diferenciado pelo homem. Mas todas essas plantas elas estão na natureza, sobrevivem na natureza, vivem, competem com outras plantas, e tem todas essas adaptações que são importantes para elas. A gente, humano, a gente usa parte dessas estruturas na nossa alimentação para produzir roupa, remédio, diversos outros compostos. Ou seja, a gente se utiliza do que as plantas têm, que são coisas para elas, e a gente utiliza para a gente. Um exemplo é a batata que a gente falou, que é a família Solanaceae, que é uma estrutura subterrânea, que é uma reserva de amido para a planta, que a gente usa em benefício próprio na nossa alimentação. Ou o tabaco que a gente usa das folhas de também uma Solanaceae, é muito rico em alcaloides. E esses alcaloides são bons para a planta, porque esses alcaloides eles são tóxicos para muitos animais. E isso faz com que as folhas não sejam predadas, comidas pelos animais. É uma estratégia anti-herbivoria. A gente usa para benefício próprio, no caso do fumo do cigarro, que é produzido a partir das folhas secas do tabaco. Então isso é só para dar um exemplo que essas estruturas, esses compostos químicos, essas estruturas morfológicas, elas estão na planta para benefício delas. E a gente faz uso dessas estruturas para a gente a longa data. Bem antes dos 10 mil anos antes de Cristo, a gente já estava usando as plantas. Lembra lá do vídeo no Crescente Fértil, quando o homem começou a domesticar as plantas, começando pelo trigo. A gente vai ficando por aqui, tentando descomplicar cada vez mais a botânica, e você aí aprendendo um pouco e divulgando que a botânica é uma coisa super legal, que as plantas têm um monte de importância para a nossa vida. Abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.